Em um mundo onde o conhecimento é a chave para o sucesso, há aqueles que se dedicam a desbloquear esse tesouro para as mentes jovens. Prepare-se para uma viagem através das salas de aula e do conhecimento que molda o futuro. Esse é o Histórias, um podcast Unicesumar. Diretamente dos estúdios do Subsolo Menos 1, da unidade de Ponta Grossa, começa agora o Histórias, um podcast Unicesumar. Meu nome é Alan, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa siesta pra você. Tudo bem? E hoje eu tô novamente com a professora Laís. E aí, tudo bom? Tudo bem, eu já tô chorando, já começando. Chorando, mas é de alegria, pessoal. Exatamente. Esse programa hoje é muito especial. Muito especial. Eu tô muito animada com esse programa. Esse é o nosso primeiro especial Dia dos Namorados. Love is in the air. Exato. Edu, música romântica pra eu apresentar a convidada. Coloca a vinheta. Essa daqui eu não preciso olhar na pauta porque eu sei decorado. Né? Mentira. É verdade, é verdade. Ela tem graduação em ciências biológicas, ela tem especialização em biodiversidade, manejo de conservação de... vamos de novo, vai. Corta. Vocês estão rindo muito, Edu, corta essa primeira parte, certo? Então vamos lá. Ela tem graduação em ciências biológicas, ela tem especialização em biodiversidade, conservação e manejo de recursos naturais, ela tem mestrado em biologia evolutiva, mais especificamente na área de genética de insetos, e ela também tem doutorado em genética animal, também na área de insetos. Recebam com todo o carinho do mundo o meu amor, Michelle Andressa Wierwolski. Bem-vinda, Mi. Estou Muito obrigada. muito feliz que você veio participar do nosso podcast. Eu vou falar que foi um trabalho trazer a professora Michelle, porque, obviamente, ninguém me conhece melhor do que ela sabe o que eu sou capaz nesse programa. Mas eu prometo me comportar, meu amor. Pois é, vou está um pouquinho relutante, mas enfim, por falta de convidados. Nossa, Michelle Andressa, vai começar já? Não é por causa disso, é porque é especial Dia dos Namorados. A gente tinha falado sobre isso ano passado já. É verdade, A gente tinha falado, no Dia dos Namorados vamos fazer um especial com a Mi, a gente tinha falado. Exato, demos a sorte... Não, mas falando sério agora, quando a gente abria a caixinha no ano passado, um monte de gente falou pra trazer. Mas ela, de novo, né, como sou eu que tô aqui apresentando, ela ficava um pouco receosa de vir aqui. Mas eu prometo, sério, eu vou me comportar, meu amor. Beleza? Então, muito bem. A gente pode acreditar nisso, será? Esperamos que sim, né? Vamos lá. Então, comece a sua história. Comece falando de onde você é. Na verdade, eu vou começar por você, tá bom? Que eu sei tudo. Eu vou ficar bem quieto nesse programa. Ou não, eu não paro de falar. Não, é ótimo, que daí eu não preciso falar muito. Então é o seguinte. Comece falando o fato de você ter nascido em Santa Catarina, mas ter sido registrado no Paraná porque seu pai trabalhava na Copel, por favor. Como assim? Então, muito prazer, Michelle Andressa Wierwolski. Eu nasci em Porto União, Santa Catarina, que faz divisa com União da Vitória, que é no Paraná. Mas eu nasci logicamente em um hospital, no Hospital Santa Casa, em Porto União. Só que eu nasci na maternidade do Hospital Santa Casa, né? Só que isso era Santa Catarina. Meu pai, quando foi me registrar, naquela época, ainda muitos milênios atrás, né? Você não fazia o registro no hospital, né? Eu acredito que você tinha que pegar os documentos e levar no cartório para fazer o registro. E ele fez o quê? Levou meus documentos e na outra cidade, na cidade vizinha, que é a União da Vitória, no Paraná. E quando foi perguntado onde que eu tinha nascido, o que ele falou? Santa Casa. Maternidade. Só que em União da Vitória tem um hospital que se chama Maternidade de União da Vitória. Aí o que acontece? No meu registro, eu estou registrada como se eu tivesse nascido no Hospital Maternidade em União da Vitória, no Paraná. Mas, na verdade, eu nasci em Santa Catarina. Exatamente. Mas E só essa já é uma ótima tudo história. isso é mentira. O pai dela trabalha na Copel, ele ama o Paraná. E daí Ele ama agora... as instituições paranaenses. Ele falou, minha filha não vai ser Santa Catarinense. Santa Catarinense? É assim que fala? Não. Não, Minha filha não vai ser catarinense. catarinense. Ela será paranaense. Aí ele foi e registrou lá, entendeu? Teu pai também vai te falar. Mas na época ele ainda não trabalhava na Copel. Não? Mas ele já almejava isso. Ele já amava tanto o Paraná, né? É muito bom, né? Onde foi o nascimento? Maternidade, né? Onde seu filho estuda? Escola. Basicamente. Então, não dá pra dizer que ele tá errado. Não dá. Coitado, né? Não vamos falar mal do meu sogrinho maravilhoso. Meu amor, fale sobre os teus estudos, se você quiser, sua infância, onde foi, lá em Pinhão. E
Depois fala por que você quis fazer biologia. Não, fala tudo, na verdade, que eu sei que você não queria fazer biologia primeiro, você queria fazer outra coisa. Deixa ela falar, então. Tá bom, vamos- perdão. vamos por Eu vou ficar bem calma. quieto, vai lá. Faça favor. Vamos por partes, né? Como diriam, é bom que, assim, ser casada com a Lã, a gente aprende várias piadinhas inúteis, assim. Caraca, maluco. Sabe o que foi isso? Sabe o que é isso, audiência? É igual o SUS, gratuito. Então, é que assim, primeiro a gente falava assim, vamos por partes, como Jack Stripador. Agora mudou, né? Não, pelo amor de Deus. Não fala minhas piadas, não. Essa daí dá problema. É melhor não. Ficou mistério. Não é a piada. Não, então vamos por partes. Então, nasci lá em Portunhão, União da Vitória. André. Morei lá até os 3 anos de idade, quando aí sim meu pai passou no concurso da Copel. E nós fomos morar em Faxinal do Céu, que é uma vila residencial da Copel, que fica localizado na cidade de Pinhão. Mas não tem nada a ver com a cidade de Pinhão, gente. Pinhão... Se você é pinhãoense, ok, parabéns, você deve gostar muito. Mas ô cidadezinha feia, com todo o respeito, políticos deem um jeito naquela cidade. Enfim, mas o Faxinal do Céu é um paraíso à parte. Pesquisem aí no Google, deem um Google. E eu tenho muito orgulho de ter crescido em Faxinal do Céu. A minha infância foi excelente, muito boa. Eu cresci uma criança livre, daquelas que saía às 9 horas da manhã e voltava às 7 da noite, quando começava a escurecer. Trabalhando na usina, né? Trabalhando na Limpando as usina. engrenagens. Não, porque assim, como era uma vila fechada, todo mundo se conhecia. Tipo um condomíniozão, assim. Exato, era tipo um condomínio Não, gigante. inclusive, só agora falando Ainda sério. é, né? Não, e inclusive acho que agora tá em processo de venda e vai um dos planos, né, é de virar um puta condomínio fechado gigante, né? Isso, exatamente. Um condomínio de luxo gigante, mas é um dos planos de venda e não é o único. Então, Exato, não é foi só vendido ainda. é. Mas naquela época ainda era bem populosa, então todo mundo se conhecia, todo mundo trabalhava no mesmo lugar, então os pais, eu acredito que ficavam mais sossegados em deixar as crianças brincando. Não tinha trânsito, nada, então a gente, nossa, tive uma infância perfeita, assim, nesse ponto. Andava uns carreirinhos, né, amor? Andava nos carreirinhos, assim, na Meio dos rua matos? não É dos existia, matos. era só nos carreirinhos. Enfim, quase tacava fogo no meio do mato também, quando a gente, nessa época, né, de pinhão, a gente catava pinhão e daí queria sapecar o pinhão. Daí fazia o quê? Pegava um monte de grimpa e Fogueira. tacava fogo e daí uma vez a gente Jogava quase os tacou fogo no meio do mato, né? Mas enfim, essas estipulias de criança todas eu fiz. E por isso, talvez, eu gosto bastante da natureza, não de acampar eu odeio. Adoro a natureza. Vamos acampar no São Jorge? Não, obrigada. Ela prefere fazer qualquer Não. coisa na vida dela, menos acampar, mas tudo bem. Enfim, mas aí por esse lado eu gosto bastante desse ponto do ambiente natural como um todo. Mas morei em Faxinal do Céu, então, até os 12 anos. Meus pais se separaram e eu voltei a morar em Porto União com a minha mãe. Aos 12 anos. Meu pai permaneceu em Faxinal do Céu, tá lá até hoje. Mentira, agora como tá em processo de venda, agora ele vai pra Vai sair. Guarapuava, mas ele ainda trabalha, a parte de emprego dele ainda é em Faxinal, em gerenciar as vilas, o restante das vilas que ainda tem. Mas aos 12 anos voltei pra Porto União e daí lá fiquei, né? E na época de fazer faculdade, né? Chegou aquela 16, 17 anos, e aí o que eu vou fazer? Me foi apresentado várias opções de cursos, né? Só que aqueles cursos locais que existiam lá em Porto União e União da Vitória, já que são cidades próximas, então é um campus universitário forte lá, tem várias universidades, tanto particular quanto estadual. E dos cursos que tinham, eu me apaixonei por fisioterapia. Só que fisioterapia era apenas na universidade particular. Meu pai a gente está numa universidade particular. Eu me orgulho de trabalhar numa universidade particular porque eu sei da realidade, exatamente da realidade particular e da pública. E como até foi falado no episódio passado, né, pelo professor Rodrigo, realmente teve uma época em que a universidade pública era excelente e ainda é excelente nos dias de hoje. Entretanto, a estrutura não te garante uma boa qualidade como um dia garantiu. E meu pai ainda era daquele tempo que a universidade particular não era garantia de uma boa qualidade de ensino. Então, ele queria que eu estudasse numa universidade pública. Então, por mais que eu tenha passado no vestibular em fisioterapia em uma universidade particular, eu não pude cursar porque eu não tive esse apoio.
Não passei, testei fisioterapia, prestei o vestibular de fisioterapia em outras universidades públicas. Ele estava disposto a pagar a minha estada em outra cidade, né? Porque se eu ficasse lá em Porto União, União da Vitória, eu não teria esse gasto de Moradia, alimentação. Exato. Então eu não ia ter esse gasto. Mas teria o gasto da universidade. Mas ele estava disposto a pagar toda a minha vivência, né? A minha moradia, mas não a mensalidade. A mensalidade, exatamente. Porque ele não acreditava na universidade particular, por conta disso. Então, prestei em Guarapuava, na Unicentro, não passei. E prestei várias vezes. Ele queria muito que eu passasse na Unicentro, porque foi na universidade que ele se formou. Então, eu testei várias vezes lá, não passei, mas passei em Biologia, que era numa universidade pública, lá em União da Vitória, na FAFUV, ou agora como é chamada Unispar, que é a Universidade Estadual do Paraná, no campus de União da Vitória, que lá ainda tem. E como era um curso mais próximo à área da saúde, que eu podia fazer onde eu estava, e que era um curso público, então eu acabei cursando. Foi amor, eu escolhi biologia desde sempre, quis fazer isso desde sempre? Não, eu queria fazer fisioterapia, mas fiz biologia por circunstâncias de não ter passado realmente no vestibular público para fisioterapia. E gostei, né? Tanto é que eu tô aí até hoje. O meu curso ele foi muito bom, eu tive ótimos professores durante o curso que me instruíram, mas terminando o curso era aquela história, né? A gente em cidade pequena, em uma universidade que talvez assim lá não tinha, por exemplo, o programa de pós-graduação stricto sensu, só o lato sensu, que é a especialização. Então eu fui a melhor aluna da turma. Por ser a melhor aluna da turma, eu ganhei da universidade a especialização, que é esse nomezão ali que o Alô falou. Que se eu não tivesse ganho, eu não tinha feito, pra ser sincera. Mas, enfim, como eu ganhei a especialização, eu fiz, né? Mas, na minha ideia, eu não tinha capacidade intelectual de fazer um mestrado, um doutorado. Imagina. Exato, até hoje, eu sou bastante pessimista, assim, sabe? Credo. Eu sabe que, aproveitando o gancho, a Michelle passa pra mim uma imagem, assim, de uma mulher super segura, sabia? Assim, super dona dela mesma, assim. Mas eu falo isso pra ela direto, ela é totalmente capaz, milhões de vezes mais, e olha que eu já sou muito inteligente, ela é milhões de vezes mais inteligente do que eu, só que ela tem essa questão é normal, que todo mundo tem, mas a Mi tem esse negócio da insegurança, assim, tipo, ela é uma puta professora, foi ótima pesquisadora também, quando ela tava na parte acadêmica, tudo que ela sempre quis fazer, ela fez, e ela fica, eu não sei se foi bom, não sei o que. Eu falo, para. Nossa, pra mim é uma surpresa. Porque, nossa... Pois é, então agora agora que eu comecei a falar de novo que eu sou pessimista, que eu assumi pra mim que eu sou pessimista. Mas eu falava que eu era realista. Então não é que eu não tenho capacidade, eu sou realista. Olha, tá muito distante de mim aquilo ali, sabe? E na verdade não, né? Na verdade não. Na verdade tudo que ela tentou, ela conseguiu. Essa que é a parada. Tirando o vestibular de fisioterapia... Desculpa. Então, me desculpa. Tirando o vestibular do primeiro de fisioterapia. Mas essa história tem um final feliz, daqui a pouco ela vai contar. A questão da fisioterapia. Ele já tá dando spoiler, ele não tá aguentando. Ele não se aguenta. Eu vou ficar quieto. Enfim, não, mas então, eu falava que eu era realista porque estava parecendo muito distante da minha realidade, realmente, já que lá em União da Vitória, até hoje, não tem, na nossa área, não tem programa de mestrado, doutorado. Então, se eu quisesse seguir por isso, eu teria que me mudar e prestar para uma universidade maior, nesses programas maiores, assim como nós aqui todos fizemos, né? Então, para mim, estava muito distante. Aquilo não parecia fazer parte do que eu podia com a minha capacidade. Aí, fazendo a minha especialização, uma das minhas professoras, que não foi a minha orientadora de TCC, foi uma outra professora, ela falou pra mim, olha, Michelle, eu tô indo pra Ponta Grossa, você tem uma capacidade que tá te limitando aqui em União. Ela conseguiu visualizar isso, coisa que eu mesmo não via, sabe? Então, eu precisei de outras pessoas pra ter esse alerta em mim. Porque não era a tua capacidade, era a circunstância. Exato, exatamente. E daí ela falou, você não quer ir junto comigo? Eu te apresento pro laboratório que eu vou lá. Ela fazia... Na verdade, ela fazia mestrado na época... Não, desculpa, ela fazia já doutorado, só que ela fazia na UEM. Só que a parte toda
de pesquisa laboratorial, ela estava fazendo aqui na UEPG. Então ela me convidou para vir para cá, para conhecer o laboratório aqui de genética evolutiva na UEPG, e ela me apresentou então para os professores ali, e principalmente para a professora Mara, que foi a minha orientadora do mestrado. E ela me abraçou. E a partir daquilo, eu mesmo assim, você acha que eu fiz a prova? Do mestrado? Fez. Não fiz a prova, porque eu ainda achava que eu não tinha capacidade. Olha. Mas, ó, aí fica a dica pra você que está aí em casa e você tá na dúvida se aquele é o momento certo pra você, se você vai se enquadrar, porque também tem isso, né? Mestrado e doutorado é dedicação. Você precisa se dedicar ao trabalho laboratorial, principalmente na nossa área de atuação, Tem né? essa parte de bancada. Exatamente. Então, para você ver se esse é o seu perfil, aí vai a sua dica da pessoa pessimista aqui que não acreditava na sua capacidade. Que isso? Mas foi a minha realidade momentânea. Então, ao invés de eu já prestar a prova naquele ano para o mestrado, eu preferi fazer algumas disciplinas eletivas, Como né? aluna especial. Como aluna especial, exato. Então, eu me inscrevi em quase todas as disciplinas que eram obrigatórias do programa de mestrado da época. E desenvolvi durante o ano de 2011 isso. Então, em 2011 eu vim pra cá, fiz todas essas disciplinas, conheci... Calma. Aí você entrou no laboratório, tinha um moreno de olhos verdes encostado na bancada. Ai, coitada. Aí ela olhou e falou, meu Deus, que homem. Ela olhou e falou, meu Deus, Meu Deus, socorro. Meu Deus! preciso dessa pessoa na minha vida. Aí veio, deu uma fungada no meu cangote e estamos aí. Érico tá aí. Pois é, um monte de pontinhos interrogatórios no meio. Que interrogatório? Tudo bem. Deixa Pontinhos eu contar. exclamatórios. Deixa eu Exclamatórios também. Enfim, então, aí eu fiz todas essas disciplinas, fui aprovada em todas elas. Aí sim, depois de 2011 que eu fiz as disciplinas, fui aprovada, aí eu pensei, olha, talvez eu consiga. Se eu fui aprovada na disciplina, talvez eu consiga fazer a prova para entrar no programa, né? Né? tudo Detalhe. bem. Mas ela, ainda assim, ela tinha um pouco de insegurança. Aí o que a gente fez? Eu peguei uma peruca, coloquei a roupa dela, eu fui fazer a prova e daí, finalmente, aprovada. Essa piada foi horrível. Desculpa. Foi horrível, O péssimo. pior foi eu imaginando isso, mas tudo bem. É, né? Eu era mais magro, tá? Então, daí eu vi, né? Aí Aí fez a prova. eu fiz a prova, passei com uma boa colocação, inclusive, com bolsa. Ganhou bolsa! Ganhei bolsa. O Alan não ganhou bolsa quando ele fez mestrado. Sabe? Viu? O programa não é sobre mim. Então. Deixa eu falar que eu fiz mestrado voluntário. Né? O Alan fez Ai, Michele. mestrado voluntário. Eu fiz com bolsa porque eu tive uma boa colocação. Que humilhação. Ao contrário do Alan, eu tive uma boa colocação, que humilhante. Mas tudo bem. Não é isso. Porque tinha uma menor concorrência quando eu fiz em relação a quando o Alan fez. Não, mentira. Eu falei que ela era muito mais inteligente do que eu, gente. Não, enfim. Gente, tá mas ótimo tudo isso isso. pra falar que acredite na sua capacidade. Às Claro. vezes a gente não bota fé em nós mesmos e a gente pode muito mais do que imagina. Talvez a tua vivência, a tua circunstância, teu círculo social te coloque em uma posição que você não acredita em Que você não te mesmo. favorece. Que não te favorece. Você precisa de outra pessoa externa pra visualizar aquilo em você e te dar um toque. Ó, se liga aí, vá adiante, você consegue, sabe? Isso. Você é um peixe que está preso no aquário, mas você tem capacidade de nadar no mar, Exato. na imensidão azul. Né? Exato. Que bonito isso. Fiz o mestrado, eliminei. Continuando, se você fizer essas disciplinas como aluno especial, é lógico que eu não precisei refazê-las. Né? Aproveita os créditos. Então em aproveito. vez de ter... Geralmente a gente faz essas disciplinas, a gente faz... São 2 anos de mestrado, né? Geralmente, se você não pedir prorrogação, você leva o primeiro ano pra fazer disciplinas e 1 ano só pra fazer teus experimentos. Por isso que mestrado é tão punk. Então, fazendo dessa forma, a Mi ficou basicamente com 2 anos pra fazer os experimentos. Pra fazer a parte laboratorial, exatamente, pra experimental. O que é muito bom, né? Porque a gente termina, mas nunca termina, né? Sim. Então, aí sim, terminei o mestrado e logo já emendei o doutorado. Que daí eu já tava num círculo que me colocou numa te posição... favorecia. Exatamente, que colocou, ó, eu posso continuar, né? Mas, né, Michelinha pessimista, vou lá fazer a prova do doutorado. Eu fiz na Federal do Paraná, com outro orientador, que era meu co-orientador do mestrado, mas como ele era... Como fala? Ele que tinha ligação com o doutorado. Tinha vínculo. Isso, perfeito, obrigada.
Como ele quem tinha o vínculo na Federal, então ele quem me orientou, professor Marcelo Vicari. Muito obrigado. Meu orientador, no caso. Também foi orientador do Alan. No mestrado e doutorado. E daí, no dia da prova, beleza, vou lá fazer a prova, estudei. Inclusive, tem uma história para contar nesse ponto, que enquanto eu estava estudando para prestar a prova do doutorado, Ai, meu Deus. era próximo do carnaval. E eu sempre fui uma pessoa assim, que quando eu tô focada em alguma coisa, eu preciso estudar. Por mais que eu saiba um pouco do conteúdo, se eu não paro, sento a minha bundinha na cadeira e leio aquilo, estudo, eu não estou segura de mim para fazer aquela prova. Então, era carnaval. Nós éramos jovens, né? E daí Éramos, não. Somos. Eu sou. Somos. Sou jovem. Eu terminei o mestrado em 2014. Foi 13? Não, 2014. Dois velhos. Realmente, estamos jovens. Éramos jovens. Em fevereiro de 2014 eu terminei o mestrado e a prova já era no próximo mês, em março de 2014. Então eu terminei, defendi o mestrado e logo em sequência já estava estudando pro doutorado. E como eu havia falando, era carnaval. Eu queria ficar o quê? Feriado de carnaval e estudando. E o Alanzinho, eu queria fazer o quê? Pular carnaval. Não necessariamente pular carnaval e ir pro fermo, não. Mas ele é uma pessoa que, ao contrário de mim, gosta muito de acampar. E ele queria... Existem dois tipos de pessoas. Uma que gosta de acampar e uma que não gosta de acampar. Geralmente são casados. Exato. E daí um casal de amigos nossos, eles foram pro Canyon Guartelá, que fica... Pousada do Canyon Guartelá. Isso. Não é exatamente no Canyon, Em né? Tibagi, Não, o Canyon é em Tibagi, mas Castro é a pousada do Canyon, que é onde a gente foi. É isso, enfim, whatever. Aí, a minha posição pra ir até lá naquele dia, ela falou, não, vamos relaxar um pouco, você tá só estudando, você precisa esparecer um pouco sua cabeça, refrigerar aí o cérebro pra dar uma continuidade depois. Beleza, vamos. Daí eu falei, então a gente vai, passa o dia e à noite a gente volta, né? Porque amanhã de manhã eu quero continuar aqui nos meus estudos. Passamos o dia, né? Carnaval, né? Aí, resultado, a gente não levou barraca, a gente não levou nada. Nem roupa comprida, né? Só shortinho. Meu Deus. Tava calor, era fevereiro. Aí tava muito tarde pra gente voltar embora, né? Aí vamos fazer o quê? Passamos a noite lá. Sem barraca, sem nada, sem nada. Eu sou muito fã de um programa chamado Largados e Pelados, passa na Discovery. E eu queria testar, ver se eu conseguia ficar na natureza. Então, não pelado, obviamente, mas não largado. Pelado, porque tinha outras pessoas. Mas largados estávamos, que a gente não tinha nada. Não tinha nada, Laís. O Alan tinha uma estrada na época. Não é que eu tinha uma estrada, não é que a BR-101 fosse minha. Eu tinha um carro, que era uma estrada, que é uma caminhonetinha. Prossiga. A gente dormiu na caçamba. Na caçamba, exato. Gente, ou seja, não dormiu, né? Porque de noite... Nossa, eu ia ter ficado muito irritada. Gelo na beirada do canyon lá, com água em volta também, um frio lascado. Aí a nossa amiga emprestou uma lona pra gente jogar por cima pra ver se diminuía o frio. Enfim, gostoso. Caos. Foi legal, eu gostei. Então, esse foi o meu esparecer a cabeça. Aí, no outro dia, a gente voltou, continuei. Aí, sim, fui lá, estudei, fiz a prova do doutorado, beleza. A prova era em 2 períodos. De manhã era a parte técnica, teórica, e à tarde a gente precisava fazer uma proficiência em inglês. Aí, pela manhã, eu fiz a prova, saí pro almoço, eu falei pro Alan, o Alan ficou no estacionamento, olha que amorzinho. Que lindo. Ele ficou Tem 4 horas dentro de um carro. 4 horas me esperando terminar a prova. Eu saí da prova e falei, eu não vou voltar à tarde. Eu fui muito mal, eu não quero voltar. Ainda briguei com ele, porque ele fez o mesmo programa de doutorado que eu, só que ele é 1 ano adiantado que eu. E ele me falou que a parte de genética quantitativa, que é lascado, gente, tinham todas as fórmulas, que eu não precisava decorar as fórmulas. E não tinha. E daí cheguei lá, fiquei batendo a cabeça, enfim, daí eu simplesmente não queria voltar à tarde pra fazer a proficiência em inglês, porque eu falei que eu já tinha reprovado ali de manhã. Mas comigo tinha as fórmulas. Mas pra mim não tinha, não teve. Mas eu tenho que falar baseado na minha experiência, ué, desculpa. Enfim, não tinha as fórmulas. Aí tá, ele me convenceu, ele falou, não, volta, a gente já tá aqui, né? O Alan acredita em mim. Esse é um ponto a ser falado. Ponto pra você. Ele me apoia. Marca o pontinho lá. Acreditem nas pessoas.
O Alan acredita em mim, ele me apoia muito, muito mais do que eu acredito em mim mesmo. Normal, a gente precisa, né? A gente precisa sempre do motivador. Sim, claro. E daí voltei à tarde, fiz a prova de inglês, enfim, passei. Viu? De nada. A gente tem que reconhecer que o Alan estava correto. Ele estava correto. Caraca, como assim a gente tem que reconhecer? É um sacrifício? Enfim, e daí? Daí você fez o doutorado, vocês fizeram doutorado na Federal, em Curitiba? Em Curitiba. Daí vocês Exato. moraram lá? Sim. Nada contra Curitiba, tá? Olha, outro ponto amorzinho do meu amor. O que acontece? Como ele tava, acabei de falar, né? Um ano adiantado em relação a mim. Então, ele optou, em vez do primeiro ano do doutorado dele já começar a fazer a parte teórica, as disciplinas e tal, ele no primeiro ano fez a parte laboratorial. Eu adiantei, né? Adiantou a parte laboratorial. E daí, no segundo ano dele, primeiro ano meu, de doutorado, aí sim, a gente foi juntos para Curitiba para fazer que legal. a parte teórica lá toda. Que os programas de pós-graduação, né, eles são diferentes. Sim. Ao contrário do mestrado, aqui que a gente fez, o programa de Biologia Evolutiva da UEPG, ele tem as disciplinas condensadas. Então, por exemplo, é um mês da mesma disciplina somente, condensado. Lá não, lá é contínuo. Então, a gente precisava morar lá. em Curitiba, porque era um ano inteiro de disciplina para ser cumprido. Só que a gente também precisava estar aqui em Ponta Grossa, porque a parte laboratorial a gente manteve aqui no laboratório da UEPG, de genética evolutiva. Então, a gente se dividia. Era a semana inteira lá em Curitiba, fazendo a teoria, e final de semana aqui em Ponta Grossa, fazendo a parte laboratorial. Então, gente, quem fala que quem faz mestrado, doutorado só estuda, muito pelo contrário. A gente só trabalhava e estudava continuamente, 7 dias por semana. Não, 7 não, 6. Domingo eu me recuso. Eu era 7 dias por semana, no caso. Às vezes até 11 horas da noite, não, né? Pior que... Às vezes a gente passava Na verdade, noite no laboratório. Os nossos alunos queridos, vocês acham que melhora depois que se forma? Não melhora, tá bom? Que isso, gente? Vamos parar. Vamos motivar. Não, eu já Financeiramente melhora. Eu já falei para os meus alunos sabem, eu não romantizo pra ninguém. Não, gente, o negócio é o seguinte. Quem quer pós-graduação, mestrado, doutorado, essas coisas assim, saiba que vão ser períodos difíceis, mas que vão compensar. Se você se empenhar, se você gostar de estudar, né, se você souber o que funciona pra você, como você deve estudar, porque cada pessoa estuda de um jeito diferente também, quando você descobre isso, depois é muito bom, realmente paga, né? Paga importante, o esforço. Assim, é legal você estar numa rotina de estudos e, tipo, ir emendando uma coisa na outra, porque você mantém aquele fluxo, Exato. né? Contínuo ali de estudo. E isso facilita, porque quando você para, que nem eu formei, aí eu fiquei 3 anos trabalhando em campo, trabalhando no hospital, depois eu fui fazer o mestrado. Então eu tive que reaprender, tipo assim, voltar àquela rotina de estudo, e daí isso dificulta um pouco. Se você tá engatado, assim, na quinta marcha, você já vai direto, é um pouquinho mais fácil. É. Na nossa área, tem uma questão, eu não sei se a Mi vai tocar nisso também, mas na nossa área, o que é muito legal é que tem a parte de estudo, ou seja, de enfiar a cara em artigo, enfiar a cara nos livros, que você pode fazer mais, pode fazer menos, né? Depende do teu perfil. Você tem a parte de campo, que é muito bom. Eu, pelo menos, trabalhei com peixe. Então, ir pro meio dos matos, pescar, coletar, que é muito bom. É você sendo realmente biólogo, tá no meio da natureza, né? Lidando com bicho. E tem a parte laboratorial, que eu também gostava muito. Que é ir pra bancada, fazer experimento, né? Pegar todo aquele material que você conseguiu no campo, levar pra bancada, fazer toda a sua experimentação, depois escrever. Então, é bem dividido. Em algumas áreas, aí é bom até deixar isso claro, porque pode não ser tão divertido assim. Tua pós-graduação vai ser mais focada na parte de bibliografia, mais na parte de escrever, ou mais na parte de bancada, você não vai ter nada de campo, entendeu? Principalmente o final ali é bem maçante, esse trabalho de revisão bibliográfica, escrita, né? Pelo menos pra mim está sendo. A gente, na nossa... Quer dizer, no meu campo de estudo, né? Eu tive isso bem dividido. A parte de coleta ficou mais mestrado, ou seja, de sair no mato, fazer a coleta de material biológico, que eu não gostava muito. Eu sou mais a bancada mesmo. E aí, no começo do doutorado, até o final do doutorado, até depois do doutorado, aí foi bancada, fazendo análise experimental, mas também teve a parte de bioinformática,
que aí sim a gente pode levar o trabalho para casa, que eu não sei se isso é necessariamente bom. Mas aí, como o nome está falando, né? Bioinformática são análises dos dados genéticos com base computacional, somente isso. Então, a parte de trabalho mesmo, ela é contínua, independente em qual área. Qual é o estado ambiental que você tá, se é no meio do mato, se é no laboratório, se é em casa, ela é contínua. Sim. Você quer contar o que você fazia com os insetos? E por que eu tenho medo diariamente? Nada a ver, gente, nada a ver. Nada a ver. Né? Vai, nada a ver. Então, a minha parte experimental, tanto no mestrado quanto o doutorado, que é justamente isso que você falou, né? Você deu um pause. O meu foi contínuo, então eu tive a mesma linha de pesquisa no mestrado e doutorado. Linha de pesquisa em genética, logicamente adaptando, né, os artigos que a gente precisava desenvolver. Mas eu fazia estudo de alguns genes ribossomais. Meus alunos, vocês saibam o que é ribossomo, pelo amor de Deus. Passei um bimestre inteiro falando sobre ribossomo. Mas genes ribossomais, 5S, 18S, 28S. E também alguns genes histônicos, ou seja, das histonas que fazem a compactação do DNA. E um método biológico para a gente estudar isso em análise de meiose é muito mais meiose, é aquela divisão dos gametas, né? Então, eu não posso simplesmente tirar uma célula somática de qualquer parte do corpo e analisar essa divisão celular. Então, é muito mais fácil eu coletar um inseto, que no meu caso eram os coleópteros, os besouros. E aonde que a gente tem gameta? Nas gônadas. Nas gônadas, né? Mais especificamente nos testículos. Então, eu fazia a extração. Vasectomia. Não, ela castrava besouros, é isso que ela fazia. Vasectomia, eu retirava os testículos dos besouros, dos coleópteros, e analisava as células meióticas, ou seja, a meiose dos testículos dos besourinhos, né? Testículos. Mas eu era boa, porque assim, lógico, eu como Eles nem sentiam. uma profissional ética, né? Então eu sigo as leis da bioética, ao contrário de alguns. Não, Que de é forma professor alguma. de bioética. Não, de que forma alguma. isso. Não. Fazia tudo Não, certinho, tudo coitado certinho. dos peixes. Coitados dos peixes, né? Enfim, o peixe saía assim com a coluna, mas enfim. Mas ele estava anestesiado, eu não tinha o que fazer. Ó, o negócio é o seguinte, em biologia, galera, a gente tem que trabalhar com os animais, certo? Tem os 3 R's lá, de substituição, tal. O negócio é o seguinte, eu tinha que matar os bichos, certo? Eu anestesiava antes, pelo amor de Deus. Você falando assim, parece que eu não fazia. Só que assim, quando você anestesia e faz o procedimento que a gente tem que fazer, o estado que ele fica depois é meio, né? O inseto, você abre as costinhas dele, abre o abdômen dele, tira ali, depois você alfineta ele não aparece muito agredido, vamos dizer assim. Mas quando você faz isso com peixe, que é um pouco maior, no final do processo, ele fica meio estrupiado, coitado. Mas ele era anestesiado, meu amor, pelo amor de Deus. Não, eu sei que você anestesiava. Eu botava ele pra nadar na benzocaína. Benzocaína, e eu usava éter. Então, eu usava éter, anestesiava os besouros, logicamente, os coleópteros. É meio estranho falar besouro, né? Tô falando assim, porque tá errado, né? Porque o certo é besorro. Besorro. Não, é meio estranho porque é só os coleópteros, né? Os anelíade. Enfim. Anestesiava e a intenção é que nessa anestesia ele já vem a óbito, né? Ele já morre. Só que eu era boa, às vezes ele não morria e daí a incisão era certinha no ponto onde tem os testículos. Eles têm 2 testículos também, a espécie que eu trabalhava. Então eu retirava certinho os testículos, colocava lá na fixação e dava tudo certo. Mas teve uma época que você fez... Não, eu tô brincando. Teve uma época também que você fez... Não tô brincando, mas não brincando. Ela realmente retirava os testículos dos besouros. Mas teve uma época também que você fez microscopia eletrônica do pipi do besouro. Sim, do edeago. Do edeago. Então ela não satisfeita em tirar... Gente, esse episódio só fica melhor. Não satisfeita em tirar os testículos do besouro, ela também tirava porque a minha intenção era a análise evolutiva, genética evolutiva. Tem esse ramo, gente, genética evolutiva das espécies. E após analisar o cariótipo, ou seja, a composição de cromossomos de espécies... Na verdade, eram 2 indivíduos que você olhava assim, fenotipicamente, ou seja, olhava eles eram iguaizinhos. Mas, quando você analisava os cromossomos, um tinha um cariótipo de 22 cromossomos pares
de cromossomos e outro tinha 12 apenas. Ou seja, Olha se eles só. são iguais, por que tem essa diferença tão grande em número de cromossomos? Né? Aham. Aí eu precisei de outros métodos, porque até hoje na biologia é um pouco restrito o grupo de pesquisadores que fazem análise dos artigos e não acreditam apenas na sistemática genética ou... É porque tem duas... Desculpa te interromper. É que tem duas que eu vertentes. também não enfrentava esse problema, mas tem bastante nos peixes também. No começo, classificavam-se animais pelo que você via. Então, morfológica... Exato. Não via assim, só olhando, assim, mas analisando... as Macroscopicamente. estruturas, macroscopicamente. Isso. Então, são a galera da morfologia, tá? Então, você analisa as estruturas, Certo. você analisa quantos dentes aquele peixe tem, quantas espículas ele tem, qual cor, quais manchas, o que ele tem aqui no peitinho, etc e tal. Você faz isso. É morfologicamente. E até hoje, é dessa forma que as espécies são descritas, né? A gente É. precisa Aham. correr E daí- chaves para a identificação das espécies morfologicamente. Sim. E daí temos a galera molecular, que daí faz análise do DNA. Então, Sim. você trabalha com material biológico... Que não é refinar, visível. exato, refinado, Microscópio. né? Mas é molecular, nível de molécula. Então, você trabalha num nível de informação mais refinado do que simplesmente o que você tá vendo. E aí, óbvio que a galera que publicou, que descreveu um monte de espécie morfologicamente, vai brigar com a galera do molecular. Esse atrito É, entre... Tem quem brigue, mas tem a galera também que trabalha conjunto. Então, você faz um trabalho conjunto entre morfologia e... Exato. E daí a minha intenção era descrever uma nova espécie que eu estava observando baseado na citogenética. Qual era o gênero, meu amor? É homofoita. Homofoita cripta, né? Que o tua banca... Críptica? Críptica. Que o... Exato. Que o que coisa sugeriu o nome, É. Eu tava na banca, eu assisti. Não, você não estava na banca. Não estava na banca, eu não estava corrigindo. Eu estava na sua defesa. Ele estava na minha defesa. Na qualificação mas e na minha, defesa. Minha banca foi composta por outras pessoas. Claro, mas né? Ele estava É. assistindo. Estava a minha presente, né? Porque é público. Isso. Então, daí como essa era a minha intenção de escrever uma nova espécie, eu precisei não fazer somente análise molecular, que é em relação aos genes mesmo, fazer análise citogenética em relação ao conteúdo cromossômico e também fazer a descrição morfológica. E para essa descrição morfológica, eu precisava justificar que esses dois indivíduos, mesmo sendo aparentemente iguais, eles não copulavam. E se eu não copulo, eu não posso deixar um descendente fértil e manter como espécie. Aham. Né? Essa é a definição Não biológica. É o que a Consegue gente dar chama de continuidade. isolamento pré-zigótico. Exato, Tá isolamento- técnico o negócio. Isolamento pré-zigótico, ou seja, eu não vou gerar um nenezinho ali daquele cruzamento. E como que a gente tem um isolamento reprodutivo, copulativo? Tem que copular, no caso. Tem que copular, Não, tem você que tem que ter- encaixar, tem que encaixar o negócio. Não, um dos, né? Não é o Um único, dos. mas um dos... Um dos, né? Exato. Tem outras questões, mas um dos é que as ferramentas físicas, digamos Sim, assim, encaixem uma na outra. encaixem uma na outra. Então, eu retirei o edeago Edeago é o nome científico para o pênis do besouro. do besouro. Exato. E daí, como é muito pequeno, né? Eu precisava analisar todas as estruturas físicas do edeago, que é o órgão genital do besourinho. besouro. E daí fiz microscopia eletrônica dele para ver todas essas morfologias diferentes entre um e outro e justificar que realmente eram diferentes e então teria E você incompatibilidade sexual. Conseguiu, deu certinho? Sim. Sim, não, Ai, assim, que legal. quinta série à parte, brincadeiras à parte, essa parte foi muito interessante. Não, Realmente eles eram muito diferentes, né, assim, É. pra questão do encaixe mesmo. É verdade, é muito legal. Não, mas foi é muito legal legal. mesmo, porque Essas você- fotos especificamente da Mi, dos edeagos, eu falo brincando tudo do pipi do besouro e tal. Mas é muito, evolutivamente falando, pra quem trabalha com evolução, é muito legal. Mas é joia. Visualmente falando, e as fotos ficaram muito bonitas. E é legal porque você vê, que nem você falou, né? Se você pegar os dois besourinhos, eles são iguais. E daí Sim. você descobrir que na parte genética eles não são a mesma são. coisa. Não né? são. E internamente também estruturas, por exemplo, copulatórias são diferentes também. Muito legal. Enfim, aí eu precisei de todas as áreas pra conseguir justificar e que realmente eram espécies novas e a gente conseguiu descrever uma nova espécie. Olha que joia. Que legal. Pois é. Nossa, muito legal. E então, foi isso. Daí o Alan tem medo justamente porque eu fazia incisão de testículos e E pênis. pênis de Olha besouros. Então fique na linha. Com muita precisão, Com deixava muita o bicho vivo, tá? Então, Conseguia deixar o bicho vivo.
a experiência que eu tenho trabalhando com insetos dentro da genética foi justamente na faculdade. A minha prof de genética, ela fazia com drosófilas. Sim. Clássico, Drosófila é o modelo Clássico, clássico. isso. aham. Daí tinha aquelas, a vermelha, amarela. Ah, o olho branco, olho vermelho. E daí tinha algumas cores, daí tinha selvagem, enfim. E daí a gente cruzava elas e durante o semestre ia vendo ali Sim. a evolução, não, os filhinhos, Cruzamentos. né? Cruzamentos, quem que fazia era os dominante, quem que era recessivo. Genética enfim. populacional. Isso, aham. Mas era legal, era bem divertido. Não, esse é Populacional. F1, F2, né? Sim. E daí a gente fazia os meios de cultura com banana verde. Banana. Sim, é porque a Aquele música cheiro de a coco. drosófila, galera, é uma mosca da fruta, tá? Mosquinha aquela pequenininha. mosquinha pequenininha. Não é aquela mosca nojenta, beronha. Não, metálica, aquela mosquinha é bem pequenininha. Inclusive, gente, aqui tiraram da grade a minha disciplina do coração, que é Biologia Molecular e Engenharia Ai, Genética. Que tristeza. Que eu sempre lecionei desde de quando eu entrei aqui na universidade. Foi a primeira disciplina e eu mantive ela até enquanto ela existia, né? Mas acredito que talvez nos semestres posteriores, talvez ela volte, né? Mas Sim, enfim, tomara, torcemos. todos torcemos. Mas uma das minhas práticas é fazer a extração de DNA de drosófilas. Então, os que legal. alunos de biomedicina de cursos posteriores ao terceiro semestre vão saber quais são as drosófilas que eu pedi para eles trazerem. Já apareceram algumas beronhas ali, eu podia trazer umas drosófilas, apareceram beronha. Deus o livre, que nojo. Mas eu gostava bastante, na verdade, na faculdade eu gostava bastante dessa área molecular. Legal. O meu TCC foi dentro da biologia molecular. E aí a gente fazia, daí eu anestesiava quando tirava elas do frasquinho lá do meio de cultura, aí colocava na plaquinha de Petri e colocava um algodãozinho com éter, aí elas dormiam, daí colocava na lupa pra ver, né, as características ali, enfim, pra fazer Era bem legal, era bem divertido. É legal. E daí você terminou seu doutorado, Sim. né? Inclusive, ponto importante. Nós fomos, já que é especial Dia dos Namorados, né? Claro. Sim. Nós fomos morar juntos durante o doutorado. Por quê? Porque a gente precisava pagar aluguel aqui em Ponta Grossa e lá em Curitiba. É verdade. Eram 2 aluguéis. Então, eu ficava responsável pelo aluguel de Ponta Grossa e o Alan responsável pelo aluguel de Curitiba. Que era mais caro. Mas vocês se conheceram no mestrado. No mestrado. Quando você Foi, entrou. no Isso, mestrado. Eu exato. falei, ela falou pra colega dela, ela falou assim, quem é aquele moreno? Os olhos verdes. Com cara Olhar- de louco. Olhar sedutor, cabelo de louco, né? Não, mentira, não foi Pois assim. é. Mas e daí... Tá, não, agora... Calma que eu quero perguntar. Tá. Não, mas daí vocês se conheceram e daí como é que foi amor à primeira vista? Michele. Não, eu tinha fama... Ah, não. Michele. Ele não consegue. Não, demorou assim um pouco. A gente se conheceu em 2011, mas a gente começou a namorar em 2012. Demorou. Um ano. Ué, Um ano é bastante. eu conheci o Márcio na quarta-feira e a gente foi morar junto no sábado. Olha lá, meu Deus. Mas isso é história pra outra momento. Então, a gente se conheceu em 2011, começou a namorar em 2012 e foi morar junto em 2014, ou seja, já depois de 2 anos de namoro. Mas a gente foi por essa motivação, precisamos morar em Curitiba e em Ponta Grossa, vamos dar algum jeito nisso. E foi a melhor decisão que posso te falar. Aham. Mas, então, que foi construído ao longo do tempo, realmente. Claro. E a gente sempre trabalhou e estudou junto, até hoje, inclusive, né? E nunca teve conflito, ou seja, são 24 horas por dia, exceto enquanto a gente tá em sala de aula, que a gente fica junto. Ah, legal. Mas é legal, né? É bacana. Inclusive, curiosidade, coisa que eu sempre gosto de falar, porque eu acho que é sensacional. Que dia você nasceu, professora? Eu nasci no dia 15 de setembro de 1988. Que horas? Eu nasci meio-dia e 20. Isso, pergunta pra mim. Que dia que eu nasci? Que dia você nasceu, professor? 15/9/1988. E o horário? 11h20 da manhã. Eu sou 1 hora mais velho que a professora Michele, a gente nasceu no mesmo dia e nos conhecemos em Ponta Grossa. Qual que é o dia do aniversário de Ponta Grossa? 15 de setembro. Gente, não Olha poderia só. ser coincidência, E a gente sério. julga muito outros casais que não não têm essa nasceram história, que no não mesmo nasceram no dia. mesmo dia. Você nasceu no mesmo dia do seu... Não, eu não nasci no mesmo dia do Que meu marido. paia, que paia. Não, agora deixa eu me defender. Eu nasci no mesmo dia do primeiro filho do meu marido. Olha. O que não significa nada. Significa sim. Amor, eu te amo. Cauê, você também mora no Tô meu brincando, coração, eu te significa amo. sim, tá? Eu só tô sendo Inclusive, chato. é um pouco, já que é chato, um pouquinho chato quando a gente precisa entregar nossos documentos nos é. lugares, ou a gente enche algum cadastro que Porque fala, eles sempre acham- falam, você preencheu errado aqui, deu. Não, A não. mulher acha que preencheu 2 vezes, A botou mesma no mesmo do seu pessoa. marido, falou, não, Não,
É isso mesmo. É isso, É isso mesmo. é isso mesmo, moço. Inclusive, é muito bom porque quando a gente vai pro Beto Carreiro, são 2 entradas de graça. A gente até tentou programar a criança. Gente, isso é sensacional. Isso é bom, cara. É economia, filha da mãe. E a gente tentou programar a criança pra nascer no dia 15 de setembro também. Mas não... Só que biologicamente falando, né, não é uma porca um parafuso. Não funciona dessa forma. Não deu Mas certo. pelo menos quando a gente vai, porque dia 15 de setembro é feriado aqui em Ponta Grossa. Então, Exato. a gente vai pro Beto Carreiro, quando a criança já entendeu um pouco, só vai pagar o dela. O nosso, Nossa, a gente vai ganhar bottom de aniversariante e ele não. Ele vai querer o meu, eu não vou dar. Gente, eu tô amando esse episódio de hoje. Esse episódio é só amor e humor. Exato. Mas daí, quando que você entrou na Unicesumar? Na Unicesumar eu entrei em 2018, um mês depois de defender o meu doutorado. Olha que legal. Então, quando a gente defende o doutorado, a gente fica naquela ânsia, né? Chama desemprego. Meu Quando Deus, você depende do seu doutorado, De você fica no... repente não tem mais Quando a você, bolsa. exato, quando você termina seu doutorado, você entra num período muito, né, assim, um período da sua vida muito maravilhoso chamado desemprego. E uma realidade um pouco distante do que realmente é a realidade, porque você recebe sua bolsa, você não precisa pagar impostos sobre ela, Sim. uma vez que ela é Do governo. do governo, e é um valor bom, Assim, razoavelmente bom. Assim, Na época que a gente fez, é óbvio que hoje em dia hoje em dia, Estaria muito né, difícil, a inflação mas não deixa ela ser você sustentar, por exemplo, uma família com uma bolsa. Mas, Sim, mas não, na tem nossa como. época a gente... Mas, gente, eu consegui comprar nós conseguimos comprar a nossa casa. Viu? Ela falou, fazendo- eu consegui? Não. Eu sei que foi você que pagou. Desculpa. Tá bom, está Não, claro, população. está sendo Foi- paga. Ainda está sendo paga. Aquela. Não, mas Mas- a gente conseguia manter dois aluguéis, só com 2 bolsas, galera. 2 aluguéis. E todo o custo de Cara, vida. Custo, carro, ainda conseguimos, tipo, dar entrada na casa. Então, assim, hoje em dia, de forma nenhuma, cara, a gente conseguiria, sabe? Na época, assim, realmente tava mais controlada a E- situação da inflação. Exato. E daí, quando você termina o doutorado, tem aquele choque de realidade, porque você acha, eu vou ser doutor, então eu vou sair empregado. A gente não é assim que funciona. Não, inclusive afunila mais ainda, porque quando você vai procurar emprego, pensam, olha, ele tem doutorado, então eu não vou contratar ele porque é um valor, um custo que a minha Maior. empresa não está disposta a pagar. Muitas vezes você é especializado demais. Exato. Você até pode ter aquela expertise, Exato. podem estar precisando de você, mas às vezes pegam uma pessoa mais técnica, porque... Que vai desenvolver a mesma função, Que- mas não basicamente, tem tanta exato. titulação, digamos. Exatamente. Então você se vê assim num breu que você terminou e agora o que eu faço da minha vida. Graças a Deus, um beijo, Zoli, que é a mãe da professora Tatiana, coordenadora. Aham. Ela era secretária, acho que ela se aposentou já, né? Já. Ela é secretária do programa de pós-graduação do mestrado aqui da UEPG que eu e ela fizemos. Uhum. E ela foi no laboratório, eu estava lá, porque você termina o doutorado, mas o doutorado não termina depois que você defende, né? Eu estava no laboratório e ela falou, olha, tem uma oportunidade de vaga lá na Unicesumar. Ela não falou especificamente para mim, ela falou por um Geral laboratório. Sim. Para todos que estavam lá. Mas no final ela olhou pra Michelle e deu uma piscadinha. Ela falou Tô pro brincando. geral, já que era uma área da área que a gente... Era uma vaga da área que a gente vocês tava atuavam. colocava, exato. Aí eu pensei, vou tentar. E trouxe meu currículo e entrei não para dar aula Regular, né? regular na graduação. Eu entrei aqui na Unicesumar para dar aula nos sábados em um programa que tinha, que agora é somente EAD, mas antes era presencial, que era o programa de nivelamento em biologia. Era presencial aos sábados. Pra área da saúde. É pra bem área da importante, saúde. né? Muito importante. E como faz falta. Faz falta. A gente tem, na verdade, assim, até é interessante os alunos saberem que nós temos programas de nivelamento, mas eles Em português são... também. Mas eles são... Não, tem várias disciplinas lá, né? Tem mesmo Tem, português, tem. gramática. Tem. Mas, Só pra tá no vocês estúdio, souberem. Tá. Tem nivelamento português. Eu vou fazer o nivelamento. Tô brincando. Tem o nivelamento lá no estúdio e é legal, né? Principalmente para o Sim. pessoal que já saiu do ensino médio há algum tempo ou que tá sem estudar há mais tempo. É interessante fazer os nivelamentos. Exatamente. E quando eu entrei era presencial. Então, eu comecei a dar aula aos sábados aqui para uma turma que era composta por alunos de todas as áreas, de todos os cursos da saúde aqui. Mas logo em sequência, deu 2 meses que eu estava na disciplina de nivelamento, aí surgiu a oportunidade para professor regular.
Aí eu tive que fazer novamente a banca avaliadora, porque, gente, aqui nós somos contratados mediante uma banca de avaliação. Fiz a banca, o Alan também fez a banca, eu passei, Eu não. o Alan não. Ai, E daí fui contratada. E desde 2008, eu... 18. Desculpa, desde 2018 eu sou professora aqui na Unicesumar. Já dei aula para literalmente todos os cursos da saúde. Olha que legal. E agronomia. Porque a agronomia usa bastante a parte de biologia, né? Parte de melhoramento, né? Sim, a primeira turma de agronomia que se formou ano passado, eu fui professora deles logo no primeiro ano deles. Para agronomia, eu já lecionei biologia vegetal, que foi no primeiro ano. Mas depois eu foquei na nossa área, que era genética, melhoramento. Também lecionei fisiologia vegetal. Aí eu peguei algumas outras disciplinas que não são tão específicas assim. Isso para agronomia. Biotecnologia também, já lecionei. Micropropagação também. E para as demais áreas da saúde, aí eu já lecionei biologia e bioquímica, que eu ainda dou. Já dei bioética e biossegurança. E as específicas, que são genética, fundamento de genética humana, engenharia genética, biologia molecular. Embriologia. Já lecionei quando ainda tinha o curso de ciências biológicas aqui. Bioquímica. Bioquímica do metabolismo ainda dou, mas para ciências biológicas era bioquímica aplicada à biologia, alguma coisa assim. Tópicos avançados em bioquímica. Aí, para ciências biológicas, dei evolução também. Dei biofísica. Nossa, biofísica é difícil? Mas muito legal. É legal? Dei biofísica, enfim. Várias disciplinas aí eu já lecionei aqui na universidade. Legal. E agora, além de professora, você virou aluna. Agora a gente vai fazer esse fechamento vai ser... Eu sou bom em gancho. Agora a gente fecha o ciclo. Fale do que você é aluna, meu amor, agora. Pois é. Então, ano passado eu entrei em licença maternidade e como mãe de primeira viagem eu não tinha noção, né, de como pode ser... Desafiador. Desafiador É uma palavra boa. Exato, exatamente. E pensei, antes de ganhar o Érico ainda, eu pensei, olha, eu posso aproveitar então esse período que eu vou ficar em casa de licença para iniciar uma nova faculdade. Por que não? Não tô fazendo nada, Não tô fazendo nada, né? Só acabei de parir uma criança. Isso. Pouca coisa. Eu entendo esse pensamento. Enfim, então, aqui a universidade, ela dá uma boa ajuda pra gente, caso a gente queira fazer algum outro curso que a universidade tenha, a Unicesumar tenha. Então, agora eu sou acadêmica de fisioterapia também. Olha aí! Voltou a tua origem. Exato, que é aquele curso que eu sempre quis fazer e que deixei em segundo plano. Então, agora estou fazendo fisioterapia híbrido. Não é o EAD, é o híbrido, mas presencial não posso, né? Porque, afinal de contas, a gente tá aqui lecionando toda a noite. Mas agora eu sou acadêmica. Legal. Olha que beleza. E já tá no segundo período. Sim. Tirando só 10. Exato. Mas daí também, né? Tá ganhando o certificado de melhor aluna? Sim, estou. A Unicesumar faz isso, gente. É verdade. Eu optei, gente, eu não falei quando eu me formei, né? Eu me formei na faculdade em 2009, então faz um certo tempo aí. Um pouquinho de tempo. Então eu optei em não eliminar nenhuma disciplina. Eu tô refazendo todas as disciplinas, mesmo até as que você já lecionou. Mesmo as que eu lecionei, pra me atualizar mesmo e tá sempre nativa ali. E tem muita detalhezinha que a gente não lembra. Exato, né? pra relembrar, pra me atualizar. E por isso que eu optei não eliminar nenhuma mesmo, podendo fazer isso. Legal. E nada a ver com o assunto que a gente tava falando, mas então, daí tem o Érico, né? Sim. Agora eles têm o Érico. E da onde surgiu o nome Érico? Do Alan. Porque é bem, assim, diferente. Específico, né? Não é Eric com O no final. Não é Eric. Não, exato, Eric com O no final. E também não é Henrico, gente. Toda vez que encontram, a gente pergunta, como é que tá o Henrico? Não, gente, não é Henrico, é Érico. E não é Eurico também. Tá, mas da onde que você tirou isso? Assim, Érico? Nome? Eu conheço Érico Veríssimo, tem vários Éricos, né? Mas eu, especificamente, botei em homenagem a um cara que eu gosto muito, que ele era ex-fundador do site Omelete, que chama-se Érico Borgo, que é um cara que eu sou muito fã.
E eu acho o nome bonito. Tem vários Éricos de sucesso. Eu já consigo ver um doutor Érico, né, na frente do nome dele. Sim, a gente aí, sempre imagina. aí não nossos vai. filhos Não vai. A bem-sucedidos. gente vai mudar pra praia, ele vai ser surfista. Vai ser campeão mundial de surf. Vai ter doutor, não. DR no nome. Não, é por isso não tem nenhuma grande história. Daí a gente foi atrás da origem alemã, que era um pré-requisito pra família da Michelle. Que ela é de colônia alemã, né? Ela fala Carol, né? Caroça. E daí, Repolho. exato. E daí era de origem alemã, daí o avô dela aprovou. Né? O avô dela falou, ok, pode, aí a gente colocou. Entendi. Mas teve que ter Não, a mas- e aprovação daí prévia dos alemães. Vocês tinham combinado assim, se for menina eu escolho, se for piá... Não. Não. A única condição que eu coloquei era não ser nome duplo, nome composto, porque eu já sou Alan Victor, Michelle Andressa. Aí Eu pra que também fazer... Sou Laís Daí. Laís da N. Aí, tipo, pra que fazer isso com a criança, né? Aí eu falei, não, só um nome só. Aí se fosse menina era Érico. E foi menina, Érico. E daí se não fosse seria Alice. Ah, eu gosto Alice talvez virar numa próxima... A próxima leva. Hein? tentativa. Hein? Não sei, quem Talvez sabe. depois desse programa tão romântico, Exato. cheio de declarações. É verdade. Eu tenho muito orgulho de você, meu amor. Mas eu queria que você contasse por que seu apelido entre as turmas é Sargentinha. Uma turma! Em 2019 eu fui inventar e falar pra Alan que eu descobri que... Gente, quais são meus apelidos? Por favor, gente, eu gosto de saber. Deixem nos comentários É? quais são os apelidos nossos, por favor. Eu gosto de saber, por favor. Não vou brigar com ninguém, é só pra eu achar engraçado. A gente acha engraçado, tá, galera? Eu acolho e recebo todos os É. rótulos. Que não, Eu ó, aceito. não são todos os professores que são assim, mas eu acho legal quando fazem, tipo, umas figurinhas ridículas, enfim. Eu faço É figurinha legal. ridícula entre nós. Eu também. encaro como uma forma de homenagem. tá? Exatamente. Sinal que alguma diferença, boa ou ruim. Estamos marcando. Estamos Como marcando. essa marca está ficando, não sabemos, mas... Exato. Tem um apelido meu que é Gordão de Jaleco, que eu descobri esse Sim, estilo. sério? Não, tô brincando. Ai, Mas deve gente. ser, agora vai ser. Enfim, mas em 2019, numa turma que era de farmácia, eu descobri que meu apelido era Sargentinha. Eu não sei por quê. Porque dentro da sala você deve ser um doce. Era uma turma muito grande e no laboratório a gente não dividia a turma. Então, meu Deus, a gente se vê louca, né? É o caos? É um caos, exatamente. E era disciplina de bioquímica. Nossa. Com alunos de... Não que sejam, né, um pré-requisito, mas alunos novos que estão tendo começando aquele agora, primeiro sim. contato com vidaria, com reagentes químicos perigosos até. Se você não manter a ordem dentro do laboratório, vira um caos e Sim. até perigoso, né? Não, e é toda a movimentação, Exato, né? exatamente. Por exemplo, não anda com o tubo de ensaio pelo meio das bancadas. Deixa o tubo de ensaio Não na pipeta com a bancada. boca. Exato. Não tem um cheire o pipetador. ácido. Não qual fica qual ácido tirando que não dá? clorofórmio. Isso. Tira a garrafa d'água de cima da bancada. Exato. Não come em cima da bancada, é laboratório de microbiologia. Enfim. Não, nenhum laboratório, não coma. Não coma no laboratório. Muito menos com luva. Exato. Como Enfim, é que vai comer? né? Essas coisas, entendem? E daí eu descobri que era sargentinha, só isso. Só isso. Só isso. Tá certo. Mas nada a ver, eu não sei se eu sou sargentinha. Eu acredito que o respeito ele tem que ser mútuo, né? Claro. Então, eu não gosto de tratar ninguém com superioridade, até eu prefiro essa intimidade de relação professor-aluno e a abertura que eu dou para os alunos para que eles tirem qualquer dúvida comigo e eles acredito eu que saibam que estão abertos a essa comunicação comigo. Mas a partir do momento que você foge esse respeito, aí sim a gente precisa se impor, né? E, na verdade, o que muitos dos alunos não entendem é que quando a gente estabelece limites, coloca Exato. regras, não é pra ser chato, gente. É pra proteção de vocês. Exatamente. O meu é pra ser chato. exatamente. O meu é pra ser chato. É, mas é que o Alan é chato. Eu sou. Suportável. Mas é pra proteção. Por né? exemplo, usa luva para pipetar ácido clorídrico, use a capela, né? Essas coisas que parece banal. Ah, é só um liquidozinho, o que vai fazer? É porque Deixa o cair, acidente ele deixa vem cair. na negligência. Quando Exato. começou a folga, vem os acidentes, né? Então Autoconfiança. realmente é pra segurança de todo mundo, não só de vocês, os colegas de vocês e mais importante de todos, o nosso. A nossa segurança. Também. Quando a gente ensina, né, a parte de acidentes ali, a primeira coisa que você tem que pensar é a segurança. Exato. Sim, lógico. Exato. Se você pode socorrer aquela pessoa se estiver seguro pra você. Exato. Exatamente. Senão Então, não serão apenas um acidentado mais. mas eu só queria puxar isso que eu acho engraçado. É que esse apelido veio à tona, a gente deve ter, como a gente falou, né? Todos os professores devem ter um monte de apelido que a gente não sabe. Com certeza. Figurinhas. Figurinhas A mil. Mas esse, como a gente ficou sabendo, a gente achou bem engraçado, por isso que eu puxei. Certo? Mais uma questão, professora? Acho que não.
Eu acho que não. Acho que foi hoje um programa gostoso, leve, legal, né? A gente Foi. falar da vida da gente. Eu acabo falando de mim um pouco também. pouco técnico, desculpa, mas quando Não, a gente mas fala foi- que gosta, né? Não, mas viu, geralmente a gente entra numa parte técnica. Sim. Lembra o episódio com a Cíntia? Foi super, assim, Isso também, isso daqui é um podcast. Lógico que a gente tem um tom de humor aqui, a gente fala muito descontraído, mas isso daqui é um podcast acadêmico, né? Feito Isso. por. Temos 3 doutores aqui, 2 doutores e uma quase doutora Quase, doutor. na Mas mesa. Então, serei em breve. acaba ficando um pouco técnico, sem querer dar carteirada já dando, né? Acaba indo pra parte mais técnica. E quem tá assistindo também, gente, vocês estão encarando uma vida acadêmica agora, né? Então, o nível intelectual aqui é. Modéstias, as favas, né? Modéstia à parte, o nível intelectual aqui é um pouquinho mais alto, né? Então, Ai, Mi, mas obrigada por você ter vindo. Eu sei que o Alan precisou insistir um pouquinho, mas nós realmente já estávamos querendo a sua presença aqui desde o ano passado. E deixa suas redes sociais. Qual é a minha rede social? e a VW. Me segue lá. Você sabe que a pessoa que é um pouquinho mais velha, ela coloca o nome inteiro na rede social, né? Então, é M-I-A-V. W. Não é, criatura? Você tá falando meu Vai e-mail. estar Ah, perdão. passando. Não, o meu é Mia_Viervolski. Esse É? é o meu arroba. Olá, nem ele sabe. Eu não Mas sei, vai tá velho, eu não sei o passando meu. Aqui, vai estar passando aqui em Estará algum passando em algum lugar. local. É, meu e-mail. E ele tá falando meu e-mail pessoal, né? Meu e-mail pessoal. Mas não falei completo. É miavw@hotmail. Tem um hotmail. Isso, também, passa mesmo o eu teu tenho. e-mail pessoal agora. Passa e-mail pessoal, não tem problema. É só não responder. É só ignorar. Exatamente. E meu arroba é Mia_Viervolski. No Instagram, Joia. TikTok. Não, você não, Não tem tem TikTok, né, meu TikTok. amor? Ah, não faz. Não tem. Eu não sei. Dancinhos do fazer TikTok. E que mais? A gente sempre pede um conselho para a vida dos alunos, a dica que você deixa. Acredita em você mesmo. O seu potencial vai muito além do que você acha. Isso aí é Olha aí, ótimo. isso é ótimo. Meu amor, muito obrigado por ter vindo aí, encarado a brincadeira, né? Desculpa aí qualquer coisa. Quer dizer, Não, desculpa. talvez eu pague pelo... Desconto em casa. Talvez eu pague pelo que eu falei aqui, minhas gracinhas em casa, mas tudo bem, né? Obrigado por ter vindo, meu amor. Acho que foi um episódio legal de Dia dos Namorados. Obviamente, Foi. a gente não falou só de romance aqui, mas tá no tema, porque eu trouxe minha conge, né? Conge. Fiquei muito Inclusive, feliz que ela veio. Ela falou, eu vou falar 15 minutos, não vai ter mais história, não sei o quê. Tamo aqui Todo mundo quase, acha sei isso. lá quanto tempo. Chega aqui, acha brrr, né? Despeja toda a história, então foi maravilhoso. Gostei muito de ter você aqui, acho que os alunos também gostaram, Com né? certeza. E é isso, galera. A gente agradece muito a audiência de vocês. Não esqueçam de responder a CPA. Lembrando Exato, novamente. Exatamente. Não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar tudo aquilo que vocês já sabem, tá? Semana que vem a gente vai estar aqui com outros convidados maravilhosos, possivelmente, né? A gente ficou muito feliz aí com nossas entrevistas até agora. Então, o professor Rodrigo foi muito legal, a Michelle foi muito legal. Mais pra frente vai ser tudo muito Vai legal. ser sempre Só alegria, muito legal. amor e felicidade aqui, beleza? Então, Histórias, um podcast Unicesumar. A gente se encontra na semana que vem com toda certeza. Um beijo e tchau. Tchau! Joia!